Aula 18, aqui é uma foto, também que peguei na internet, de uma antiga usina da cidade de Piracicaba. Parece que alguns vídeos atrás eu mostrei uma foto aérea, né, mostrando essa usina. Nesse caso, ele virou um espaço cultural, né? Tem até uma roda aqui, não sei se essa engrenagem, sei lá, né? Então, ele vira um espaço cultural, né? Ele fica às margens do rio Piracicaba, tá? Só uma curiosidade. Então, eu vou compartilhar novamente o último slide que eu tinha apresentado, né? Que ele mostra, vou colocar o penúltimo, que mostra todo o esquema de entradas e de saídas na usina, tá? Desculpa, não da usina, mas do todo o setor sucroenergético, desde a parte agrícola e até a parte industrial. Tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Aqui. Então, de novo, como eu tinha falado anteriormente, existem algumas ferramentas, né, na área de engenharia ambiental para quantificar o impacto ambiental causado por uma atividade como essa, que é uma atividade de alto impacto, embora seja um impacto assim pequeno, né, em comparação a muitas atividades industriais. Mas o que eu tinha comentado anteriormente, né? Que há muitas críticas por parte de pessoas mais insistentes, assim, não vou dizer radicais, que eu tenho muito forte, mas tem algumas pessoas que são contra a atividade do setor sucroenergético, alegando que causa o grande impacto ambiente, que a cana ocupa grandes áreas, anteriormente ocupada por culturas alimentícias, mas a grande questão é, o etanol é uma alternativa à gasolina, né? E açúcar é inevitável, né? É um alimento, tá? Não tem nada que o substitua. E eu, como tinha comentado anteriormente, né, que uma indústria sucroenergética, ela trabalha, né, com sinergia, produção de açúcar e também produção de eletricidade e etanol, né? Então, muito complicado falar aquela fazenda, aquele canavial enorme é só para alimentar carro. Não é bem por aí, tá? Mas tem gente que uma opinião assim, mais incisiva, né, a favor ou contra a respeito desse processo de produção, né? Mas que vocês estão vendo aqui, né, o ingresso, por exemplo, né, a cada tonelada de cana são necessários 5 quilos de fertilizantes, isso aí é um trabalho mais antigo, que envolve aí na época da queimada no canavial, colheita manual, tá? Tanto que estou vendo aqui do lado direito, as consequências ao meio ambiente, né? Por exemplo, aqui, ó, emissões da queima da cana pré-colheita, tá? Que é algo que podemos dizer que talvez mais de 90% da cana colhida no Brasil já é uma colheita mecanizada. Por questões de legislações estaduais, enfim. Até tinha começado a falar um assunto uns 2 vídeos atrás e esqueci não é que esqueci, eu não parei de, eu comecei e não terminei, que é a questão da colheitadeira. Por que usa a colheitadeira? Antes, já nos 10, 15 anos atrás, várias fazendas no região Sudeste e Sul, quando eu falo Sudeste e Sul, é estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas, Paraná, Rio de Janeiro. Ao contrário da parte norte e nordeste, né, que é um pouquinho no estado do Amazonas, Mato Grosso mesmo, zona da Mata Agreste Nordestina, na Rio Grande do Norte até Sergipe. Então, assim, na região centro-sul, né, desculpa, né, falei sudeste e sul, centro-sul, que pega centro-oeste, região sudeste e estado do Paraná, alguma coisa em Rio Grande do Sul, popularizou-se o uso da colheita mecanizada, né, com o intuito de diminuir custos, só que com o tempo foram introduzidas legislações estaduais para proibir de forma gradual as queimadas, o que possibilitou o aceleramento da introdução da colheita mecanizada. Aí foi de uma forma até meio atabalhoada, meio corrida, tá? Porque a introdução da colheita manual, desculpa, da colheita mecanizada, era crescente, porém bem devagar. Mas com a introdução, principalmente no estado de São Paulo, de uma legislação proibida a queimada, houve uma aceleração. Tudo bem que aumentou aí o parque industrial, né, da fabricação das colheitadeiras, ok, né, gerando mais empregos na indústria. Mas gerou vários problemas no campo, como tinha falado para vocês, né, da falta de planejamento, falta de qualificação por parte de operadores, né, de caminhões, de colheitadeiras, etc., que eu tinha falado anteriormente. E as poucas pessoas que sabiam manejar com as colheitadeiras,
foram oferecidos altos valores para qualificar as pessoas. Então, houve uma reação em cadeia, né? Uma pessoa buscou qualificar mais 10 pessoas e outra pessoa mais 10, assim por diante, né? Porque no mercado exigia-se, estava faltando mão de obra qualificada, aí, no caso, para manejar as colheitadeiras. Tá? Então, o que vocês podem ver? Que é ingressado na cadeia produtiva aqui neste exemplo, tá? Neste exemplo, claro que depende muito da colheita, da época, enfim, né? 5 quilos de fertilizante por tonelada de cana, aí é potassa, fonte de potássio, fósforo, embora a maior parte desse material, desses insumos, eles são oriundos da fertirrigação, mas às vezes são necessários calcário está aqui, não, calcário está à parte, 5 quilos também. Sementes, no caso aí, pode ser da forma convencional, né, faz as trincheiras e cava os pedaços de cana, ou mudas pré-brotadas. Óleo diesel, tá? 1,6 litro de óleo diesel por tonelada de cana para movimentar os caminhões, as colheitadeiras, né? Todos esses veículos pesados possuem motores a diesel. Torta de filtro e cinzas, aí são subprodutos da própria usina, tá? Vinhaça e efluentes, 1,58 metro cúbico por tonelada, porque, em média, produz aí, vamos colocar aí de 8 a 15 litros de vinhaça por litro de etanol, tá? Aí o resto, herbicidas e pesticidas, enfim, até fala aí sol, chuva, né? Mas já é mais para a prática lá da engenharia ambiental chamada emergia, onde é ingresso aí da energia do sol, algo até mais profundo, na minha opinião, mais interessante para estudar o impacto ambiental da cadeia, tá? Então, aqui que vocês estão vendo que vai desde o preparo do solo e plantio até a produção da cana. Então, aqui, ó, 1.000 quilos de cana limpa, e 140 quilos de palha para energia. Até bastante, eu falo em. Ah, tá. Agora eu lembrei, né? Porque eu falo 10%, né? Seria 100 quilos de palha por cana, né? Só que quando fala palha, no caso, né? Aquelas folhas que eram verdes que secaram, são os ponteiros, aí aumenta aí para 140, até mais, dependendo da literatura. Impactos, né? Oriundos da queima do diesel, da queima da cana, colheita manual, quando fala emissão de solo, né, o que acontece? É possível fazer o estudo, né, de mudança de uso de solo. Como assim mudança de uso de solo? Por exemplo, se você devastar uma área nativa, uma floresta nativa, para plantar cana, por exemplo, há uma alteração do balanço de carbono naquele local. Porque a floresta, ela era o quê? Tinha um estoque enorme de carbono. Aí arrancou, né, se matando, né, tacando motosserra ou queimando. Aí a maior parte do carbono estocado foi para a atmosfera, gerando grande passivo ambiental. Cortando a madeira, tal, também gera um grande passivo ambiental, porque desequilibra o balanço de carbono de carbono e de oxigênio. Tá? Aí vai plantar cana, aí a cana, tudo bem que as plantas, no seu desenvolvimento, absorvem mais carbono do que sua consolidação. E quando fala em mata nativa, fala-se mais em consolidação do que desenvolvimento, porque quando fala consolidado, que as plantas já estão desenvolvidas. Mas há um balanço negativo ao substituir uma vegetação de mata atlântica, por exemplo, floresta amazônica, e plantar pasto, capim, até mesmo qualquer cultura agrícola, inclusive a cana. É um impacto negativo, é inevitável. Tá? Então, dá para fazer um estudo em cima disso. Inclusive, existem equipamentos que quantificam, em amostras, lógico, o quanto de carbono é liberado, é volatilizado, que estava armazenado no solo e vai para a atmosfera. E aí é um instrumento para analisar, né, o impacto ambiental, decorrente de efeito estufa, tudo isso. Tá? Agora, se for pensar, por exemplo, fazer um estudo de mudança de uso de solo da pastagem para a cana, com certeza o balanço é positivo, é favorável à cana. Tá? Por quê? Porque a cana tem uma capacidade muito maior de absorver carbono do que a braquiária, por exemplo. Mesma coisa o eucalipto. Eu estou falando cana, eucalipto, capim-elefante também, que são 3 culturas com maior produtividade, isto é, toneladas por hectare em um determinado período de tempo.
capim-elefante é o campeão, seguido da cana, e no Brasil, pelo menos, seguido depois o eucalipto. Só que a melhor vegetação para minimizar a erosão é a própria vegetação nativa. Aí é por isso que destaco aqui, perda do solo, que substituir a vegetação nativa por uma cultura qualquer, até mesmo plantação de braquiária, enfim, ou abandonar o solo, é claro que a erosão aumenta. Porque a vegetação nativa já tem as raízes, tá? As plantas estão adaptadas para segurar o máximo de solo, embora haja, né, uma erosão natural, que é a quantidade de solo que se perde um período de tempo que vai para as regiões mais baixas, no caso, os rios. Aí desmata, essa proteção das raízes desaparece, né? Aplicando, tem algumas culturas que seguram mais porque elas se entremeiam mais, por exemplo, a cana, mas tem outras que entremeiam menos, né? Formam raízes mais rasas, menores e que seguram muito menos o solo, como o cultivo do algodão e da braquiária, por exemplo. Então, a vantagem da cana é que ela é uma das culturas que mais retém o solo, assim, que geram menos erosão. Uma das ou mais, né? Fala-se muito, né, das vantagens do eucalipto, que gera raízes profundas, aí já não sei dizer. Aí fala também, né, as consequências, mas isso é de qualquer cultura agrícola, tá? Das embalagens, tá? Mas o Brasil tem o melhor programa do mundo de coleta de embalagens vazias de agrotóxicos, né? Enfim, então tem todo o balanço aqui, até peço desculpa, eu falei que isso aqui era o balanço de toda a cadeia, não, é o balanço apenas da cultura agrícola, do canavial. Agora sim, da indústria. Só descansar um pouco aqui a garganta. O que vocês vou mostrar para vocês daqui a pouco? O balanço de entradas e saídas na indústria. Opa, acabei colocando coisa errada aqui. Agora sim. Pronto. Aqui compensa de colocar mais amplo possível, porque as letras estão muito pequenas. Mas vocês estão vendo aqui a entrada da cana, aquela proporção que já vimos anteriormente, né? Teor de água, açúcares, fibras, etc. Esse aqui, gente, leva em consideração aquela época em que predominava a colheita manual e usava água para lavar, para limpeza da cana, isto é, lavagem. Então, era uma época que era necessário 5 partes de água para uma parte de cana, isto é, 5.000 quilos de água para lavagem para 1.000 quilos de cana. Hoje, com certeza, as coisas mudaram. As indústrias, eu vou falar uma coisa que era para falar antes, mas já falo já. Há uma preocupação muito grande acerca do balanço de água, não apenas pela parte da indústria da sucroenergética, mas de qualquer indústria, qualquer atividade humana. Por quê? Porque em muitos lugares a estiagem está mais intensa, parece que está chovendo cada vez menos, tem lugares onde há por falta crônica de água. Então, há uma disputa também da água usada na indústria versus usado para irrigação, porque a maior parte da água, e mais de 70% da água usada no mundo, é usado na irrigação. Vamos dizer agropecuária, vai. Não apenas irrigação, mas irrigação é o mais importante. Então, mais de 70% da água é usada no setor agropecuário, aí uma parte vai para as indústrias e uma parte vai para abastecimento urbano. Então, tem alguns lugares onde há um conflito, principalmente onde as usinas estão próximas às cidades. E tem lugares onde a captação de água do lençol freático, ou até mesmo de aquíferos, como o Guarani, ou de rios. E tem lugares onde já há cobrança da água, né? Tantos reais por metro cúbico. Regiões como, por exemplo, Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, acho que no estado do Rio também. Bacia do Rio Paraíba. Então, claro que a tendência é diminuir cada vez mais o consumo de água, assim, consumo de água, né, e diminuir a captação da água dos mananciais. Eu nunca ouvi falar de nenhuma usina que tem sistemas, aí precisaria de grandes sistemas de cisternas visando captação da água da chuva. Eu nunca ouvi falar. Mas seria interessante usar aí, mas aí tem que ser cisternas, grandes quantidades, para fornecer água suficiente para alimentar o processo como todo, a ponto de diminuir consideravelmente esses valores aqui. Apesar que boa parte da água é tratada, recirculada, então fala-se nos dias de hoje, em média,
pode ser que eu esteja desatualizado, em vez de falar 5.000 quilos de água para cada 1.000 quilos de cana, já fala algo em torno de 1.800. Então, algo em torno menos de 1 para 2, 1 para 1,8. Tá claro que depende da fonte, da indústria, da região, etc. A disponibilidade de água tem muitas variáveis. Tá? E vocês estão vendo aqui, a cada tonelada usa 300 quilos de água para ebulição, isso é inevitável. Né? A ebulição é um processo da extração do caldo por meio da moagem, não tem como diminuir. Varia aí, decorrente aí devido ao desempenho deste processo, né, que é da moagem da cana. Então, a cada tonelada, 1.000 quilos de cana, sai aí 1.020 de caldo misto, né, porque uma parte da água, uma parte desse caldo é oriundo da ebulição. Tá? E uma parte da água, ela é perdida porque vai no bagaço. Aí vocês estão vendo aqui, entra 1.000 quilos de cana, entra aí 5.300 de água, sai 5.000, né? Mesma quantidade de água para lavagem, vira água residuária, que é água com impurezas, é tratada e volta para o processo. 280 quilos vira bagaço, que é usado para aí secar o sol para depois queimar nas caldeiras. Até aí, beleza. E então é o seguinte, o intuito, né, é aumentar a eficiência da gestão das águas, diminuir as perdas, tem aquelas saídas de vapor, né, eliminação do vapor excedente, questão de segurança, e aí é aquele vapor que é desperdiçado, que é uma água de alta qualidade geral. Quando fala água de alta qualidade, até mesmo água tratada com uma qualidade muito superior à água potável. Quando falar de caldeiras, eu explico melhor. Que ela poderia ser melhor reaproveitada. Aí, como eu falei, né, que eu nunca ouvi falar de nenhuma usina que reaproveita a água da chuva. Enfim, é possível? Eu imagino que seja possível, mas talvez seja muito caro. Que você acha que ainda acho que é mais barato pegar a água dos mananciais. É possível reaproveitar a água oriunda da vinhaça, que aí é a questão da concentração da vinhaça, que aí utiliza essa água da vinhaça e utiliza no processo, e até mesmo para ebulição. E aí pode acontecer no futuro, não muito distante, da usina, em vez de ser deficitária, ser superavitária de água, podendo até fornecer água para outras indústrias, ou até mesmo uma situação até mais interessante, quem sabe no futuro, fornecer água para o abastecimento urbano de uma cidade. Por quê? Porque as cidades estão captando água a regiões cada vez mais distantes. Tá? É natural, por exemplo, desenvolver todo o processo de captação de água para pegar água a quilômetros de distância. Isso em cidades de porte médio. Pegar a água de um rio que está a 15 quilômetros de distância. Mas, às vezes, uma usina também está a 15 quilômetros de distância e pode fornecer essa água. Que é uma água, às vezes, de qualidade superior até mesmo à água de um rio. Que, às vezes, a água de um rio pode estar poluída devido ao esgoto não tratado de uma outra cidade. De uma cidade que está montante desse rio. Isso é normal, principalmente em regiões altamente povoadas, densamente povoadas, como do Vale do Paraíba. O Rio Paraíba, no estado de São Paulo, deságua no norte do Rio, pega lá uma região onde vive aí, sei lá, 6 milhões de habitantes ou até mais, com cidades muito próximas, algumas delas, infelizmente, não tratam o esgoto de forma adequada. Então, é uma coisa interessante. Uma usina como essa torna-se credora de água, e nada impede também, vamos supor, né, já que precisa captar água, isso aí é uma coisa da minha cabeça, tá? Mas eu acho que não é nenhuma fantasia. Dar um apoio ao tratamento de esgoto de uma cidade, pega essa água de reuso e levar para a usina. Por quê? Porque a água de reuso, também chamada de água cinza, ela é muito mais barata do que a água potável, aquela que vai para as casas com cloro, flúor, etc. Então, a água de reuso já tem estações de tratamento de esgoto no estado de São Paulo e do Rio, se não me engano, também, que já conduzem água reusada para indústrias, para processos industriais, que é aquela água com algumas poucas dezenas de quilos de DBO, uns poucos quilos, algumas poucas dezenas de quilos de DBO por metro cúbico de água, tá? Que é uma medida lá, né? Quanto maior, pior, né? O esgoto, por exemplo,
dezenas de milhares de DBO, 10 mil, 20 mil DBO, vinhaça não é muito diferente, e água potável não chega nem a 10, e água cinza, acho que 60, média de 50, 60, 70 quilos, né, dependendo da eficiência do processo de tratamento do esgoto. Enfim, claro que 50, 60, 70 quilos de DBO não pode ser usado para beber, mas pode ser usado para algum processo industrial, tá? Voltando aqui, então há uma preocupação muito grande acerca da gestão da água, minimizando perdas, recirculando, tratando quantas vezes for necessário e manter ao máximo fechado possível aquela água de melhor qualidade, que é água para caldeira. Mais para frente explico melhor. Uma parte desse caldo, vamos supor que uma parte desse caldo aí, aqui vocês estão vendo que está indo mais para a produção de etanol que de açúcar, mas claro que depende do mercado e também depende do teor de açúcares, como falei no vídeo anterior, né? Um caldo com muito açúcar, recomenda-se para a produção de açúcar porque ele é mais exigente. Caldo com menos açúcar, vai para a produção de etanol. E é para a produção de açúcar, está muito claro aqui, mas não tem problema. Na produção de açúcar eu explico melhor. É a introdução do SO2, na introdução de sulfito. Tá? Sulfito serve para quê? Para o tratamento do caldo. Tá? Aí entra cal, para branqueamento do açúcar. Aí tem ácido fosfórico, aí é mais correção de pH, água, vapor vegetal. Vou falar muito desse termo, vapor vegetal. Tá? Ah, de onde vem esse vapor vegetal? Ele sai de algum lugar. Aqui aparece? Não, não aparece. Mas aqui, ó, geração de energia. Tá? Aqui não tem uma figura falando sobre isso, mas com certeza vem lá da caldeira. Que é a caldeira que fornece vapor tanto para as turbinas a vapor, né, contra pressão, condensação para gerar energia elétrica, ou para os processos industriais. E aí, o tratamento, né? Quando eu falo tratamento do para-açúcar, é a mesma coisa que tratamento para etanol, tá? Muitas vezes usa a mesma planta de tratamento do caldo para os dois. Aí entra sulfitos, cal, ácido fosfórico, água, vapor, aí sai caldo para açúcar, né? O caldo mais concentrado, caldo tratado, né? Para produção de açúcar. Quando fala aqui caldo misto, né? O caldo sujo. Caldo para açúcar, caldo limpo. E sai aí torta de filtro, que é um subproduto, falando de novo, né? Várias vezes já falei isso, usado lá para adubar, que ele tenha principalmente terra, pedra. É inevitável que vai um pouco de açúcar, há um desperdício, como qualquer outro processo produtivo dentro da usina não tem uma eficiência de 100%, e condensado vegetal, porque é o seguinte, o vapor vegetal, ele, como estão vendo aqui esses losangos, né? Tudo vapor, né? Fonte de calor. Então, por exemplo, o tratamento do caldo é um processo que mistura processos menores químicos, físicos e térmicos. Então, injeta-se calor para matar micro-organismos, e aí entra vapor, sai condensado. Isto é, o vapor fornece calor latente para o processo, para aquecer o caldo. Tá? Então, entra vapor, 60 quilos, sai 60 quilos de condensado. É aqui o tratamento do álcool, que os valores estão diferentes. Nada impede também de ter dois processos de tratamento de caldo diferentes, nada impede, mas em geral, até onde eu sei, é um só. Aqui, mesma coisa, né? Entra um valor X de vapor, sai o mesmo valor X de condensado, um circuito fechado. E para tratamento aqui de etanol, entrando água, sendo torta de filtro, enfim, né? E tendo um pouquinho de perda, né? Entra o caldo sujo, sai caldo limpo, só que quantidades menores, obviamente, porque o resto vira torta. Voltando à produção de açúcar, entra vapor, entra álcool, aí sai xarope para álcool. Xarope para álcool, na verdade, seria aí, aqui estão vendo 3, é o mel final, o mel pobre. Tá? Um subproduto da produção de açúcar, né, que é usado na fermentação. Condensado, vapor, tal. Aí depois, ó, entra 458 quilos de caldo, sai 73 quilos de xarope, o caldo mais concentrado, e a partir daí já é a consolidação do açúcar, como nós conhecemos, né? Entra água, vapor e sai mel pobre, mais mel pobre aí, né? Era 31 quilos antes, adicionado mais 10, aí tudo isso aqui vai para fermentação. Condensada, e aí sai o açúcar seco, 55 quilos. Então, dos 460 quilos do caldo antes de ser tratado, sai 55 quilos de açúcar.
fazendo conta de cabeça aí, uns 12, 13%. E na fermentação, né, é interessante, estou vendo aqui mosto, né, que é o caldo tratado. Né, algumas literaturas parecem apenas para a produção de etanol, tá? Mas como falei, né, muitas vezes usam um processo só de tratamento de caldo, então sai mosto, aí a única diferença é a direção da torneira. Um pouco do mosto vai para a produção de açúcar, outro vai para a produção de etanol. Então tem mosto, e aí na fermentação, né, entra água, que entra CO2, na verdade, é o contrário, né? Mas aí entra, faltou colocar leveduras, tem ó, até mesmo, né, algumas situações aí, anti-espumantes, alguns poucos nutrientes aí para aumentar o desempenho das leveduras, enfim. Mas aqui entra 561 quilos de mosto, sai 619 quilos de vinho, mais para frente explico melhor, e aí sai álcool de segunda. Álcool de segunda, na verdade, etanol de segunda, né? É uma mistura, uma solução água-etanol mais diluído, com menos etanol. Muito usado aí na indústria de higiene, limpeza e tal, é vendido para outras indústrias. Óleo fusel, na verdade, não é um óleo, né? É uma mistura de substâncias que é material residual, muitas vezes é misturado a vinhaça e a flegmassa para depois ir para a fertigação. Mais para frente explico melhor o que é vinhaça e o que é flegmassa. Tá aqui até embaixo, vinhas até separa. Mas esse óleo fusel pode ser vendido em indústrias químicas para fazer separação, porque óleo fusel nada mais é do que uma mistura de diversas substâncias geradas durante a fermentação, mas que pode ser separadas aí após a destilação. Tá? Geralmente as indústrias não têm, a indústria sucroenergética em geral não tem um processo de uso do óleo fusel. Então muitas vezes é misturada a vinhaça e a flegmassa ou vendido em alguma indústria química. Condensado, água residuária, aí tem aqui etanol hidratado. Então, por exemplo, de 540 quilos de caldo sujo sai, neste exemplo, mais ou menos aí 49 litros de etanol. Na minha opinião, está muito baixo, que as usinas conseguem aí em torno entre 60 e 80 litros por tonelada de cana. Mas essa é outra história. Aqui, uma outra forma bem mais resumida, de uma tonelada de cana, aqui já usa 6 para 1, no diagrama anterior eu usava 5 para 1, né? 5 partes de água para uma de cana, e usa 6 de água, uma de cana, a ponto de produzir 80 litros de etanol, 1.040 litros de vinhaça. A proporção álcool e vinhaça se dá principalmente por dois fatores: desempenho da usina, quanto mais eficiente o processo de fermentação, obviamente maior a produção de etanol, teoricamente, com a mesma produção de vinhaça, então a proporção diminui. Batendo o olho aqui, uma proporção está entre 12 por 1. Uma usina altamente eficiente consegue uma proporção 8 por 1. E menos eficiente, 14, 15, 16 por 1. Por quê? Produziu mais vinhaça? Não, é porque produziu menos etanol. Tá? E aí tem cinzas. De 250 quilos de bagaço gerou 6 quilos de cinzas. Teor de cinzas de 2,5, tá bom. Né? Uma tonelada de cana aqui. Desculpa, né? Uma destilaria autônoma e outra com açúcar com destilaria anexa. Dando apenas exemplos, né? Eu não sei por que nesse exemplo colocou aqui uma proporção maior de água. Mas aquela história, é uma figura aí, ó, extraída de 83. Claro que os dados mudam, né? E aí gerou aqui exemplo 6 quilos de cinza, a mesma coisa do outro, 35 quilos de torta de filtros. O que vocês estão vendo aqui? Que de uma tonelada de cana sai aí 3,5% de torta de filtro, 0,6 em relação à cana, por cento, né? 6 quilos de cinzas. E aí tem a vinhaça, né? Que é uma quantidade aí considerável. Aí tem aqui o mel final, que é um subproduto também, no caso da produção de açúcar, que é usado na fermentação. Então, na verdade, aqui que vocês estão vendo, uma linha só, processamento da cana, produção de açúcar e apenas o mel final usado na produção de etanol. Então, aí já é a produção de etanol, é algo, na minha opinião, inferior. Dá-se prioridade à produção de açúcar e o que sobrar vai para a produção. O que sobrar de material residual, no caso, no final, vai para a produção de etanol. Tá? Mas são só exemplos. Aí é o seguinte, esse aqui também peguei na internet, muito como acho que é da Única, que é a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, e que ela mostra, né, o processo.
desde a colheita, a destinação da cana para o medicamento, estão vendo aqui das carrocerias, né, também carinhosamente chamado de Romeu e Julieta. No estado de São Paulo é muito comum os tremiões, né, que são 3. Aí tem aqui a colheita, como vocês estão vendo. Aqui o 3, né, é a recepção, né, da cana. Aqui é um pátio, né? Às vezes dá uma esperadinha e tal, mas aí a importância de todo o trabalho logístico para diminuir perda de tempo. É o que os engenheiros de produção chamam, por exemplo, de just in time, em que diminui o máximo os gastos e perda de tempo com armazenamento. Por se tratar de um material muito perecível. Ainda mais cana colhida mecanicamente, né? Então, o caminhão tem que ficar menos tempo possível aonde? No estacionamento, para depois ir lá que provavelmente é aqui, que é a recepção da cana, né? Aquela história, daqui a pouco vocês vão ver vídeos, né? Vídeo, não, desculpa, fotos, né? Uma sonda fazendo a coleta de uma amostra da cana, pesando o caminhão antes, para depois, no final, pesar, né, o caminhão para saber o quanto de cana que deixou, né? Aqui o 4. Como é uma estrutura aberta, é normal que seja moendas. Desculpa, moenda, vou usar no singular, né? Então, aqui, como uma estrutura mais aberta, moenda. Uma estrutura, um prédio mais fechado, difusores. Aí, depois da moenda, o 5 está mais discreto aqui, mas esse prédio aqui do lado, desculpa, prédio, essa instalação mais alta aqui é a caldeira. Por que que eu sei? Porque a chaminé está do lado. Tá? Essa construção aqui de tijolo aparente, meio alaranjado, né, da alvenaria, ela geralmente fica as turbinas a vapor, ou a turbina a vapor, sempre do lado da caldeira. Ao lado, geralmente ao lado da moagem, aqui já está mais discreto, tem a estrutura do tratamento do caldo. Aí, quando são tanques menores aí da produção de etanol, também produção de açúcar. Aqui, por exemplo, uma torre de destilação, ou torres, né, melhor dizendo, torres de destilação. Então, essa fumaça aqui é mais provável que seja vapor, na verdade. Vapor decorrente de saída de vapores, né, porque o processo de produção de açúcar e de etanol também consome muito vapor, então, às vezes, sai, né, um vapor residual, ou também pode acontecer, não é esse caso aqui, mas também há emissões de CO2 decorrente da fermentação. Vou falar sobre isso mais para frente. 7, tancagem, vocês estão vendo. Aqui ele está bem discreto, são tanques ou um tanque enorme de despejo de vinhaça para esfriar, para depois ser transportada por caminhões ou levada por tubos para fertirrigação. E um monte de bagaço, olha só a altura. E aí tem os veículos, né, que fazem lá o manejamento do bagaço, né, para evitar desmoronamento, enfim, né, todo aquele trabalho, da mesma forma que é usado para em aterros sanitários, manejo aí de minérios, etc. E o mais legal aqui, olha só o tamanho da figura. Eu vou mostrar para vocês esse link aqui, essa figura aqui está sensacional, que mostra com muitos detalhes o processo da produção de açúcar e de etanol. Tá? É por isso que eu não coloquei na apresentação, né? Porque é muito grande. Então, tem uns diagramas, né, que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Inclusive eu coloquei no fundo do vídeo anterior, que são 2 exemplos, né, de processos de usinas diferentes, mas tem poucas diferenças. Eu coloquei 2 mais para fins didáticos, mas nos próximos vídeos eu vou especificar desse aqui, que eu achei mais completo, tá? Mais detalhado, na minha opinião, mais didático, mas mesmo assim, cada um define o quão didático é, tá bom? Mas basicamente, ó, moendas, nesse exemplo, né, podia ser difusores, tratamento do caldo, que é tudo isso aqui, caldeiras aqui em cima, fermentação aqui do lado direito, destilação à direita também, só que inferior. Aí tem aqui evaporação do caldo, cozimento, secagem, saque de açúcar, tudo baseado, tudo para produção de açúcar.
tá? Entre outros setores acessórios que eu acho muito importante falar, tá? Eu recomendo a análise desta ilustração, tá? Porque ela é mais detalhada, mais completa, né? Mais complexa. Porque uma indústria, ela é como essa, ela é extremamente complexa mesmo. Tá bom? Então é isso. Claro que vocês viram várias fotos de várias usinas, há uma grande diferença entre elas, se dá principalmente pelo tamanho. E o tamanho das usinas está condicionado à disponibilidade de matéria-prima. Não adianta nada construir uma usina muito grande se vai ter uma pequena quantidade de matéria-prima. Geralmente, as indústrias iniciam sua construção primeiro. Atualmente usa muito o termo greenfield. O que é greenfield? É, ao pé da letra, Campo Verde, mas são projetos executados desde o começo, tá? Indústria e setor agrícola juntos. Muitas vezes é um empreendimento, um ramo empresarial, né, um grupo empresarial, que é responsável pelos dois, tanto a parte agrícola quanto industrial. Greenfield. Aí tem o termo também brownfield, né? Brown aí já é aquisição de usinas já existentes, visando aí uma modernização. E tem que se tomar muito cuidado, por quê? Porque um setor a indústria sucroenergética, como a grande maioria das indústrias, e químicas em especial, elas não são modulares, nem sempre elas são modulares. Essa aqui não é. Então, por exemplo, você constrói uma usina como essa, mas depois você gostaria de fazer uma ampliação, recomendo se construir uma outra usina. Ah, por que ampliar? Né? Ah, vamos supor aí que esse grupo empresarial adquiriu várias fazendas, né? Porque ao redor não vai ter só canavial, vai ter outras culturas agrícolas, vai ter pastagens, mas vamos supor, né? Poderia acontecer também um aumento substancial da produtividade no canavial, mas não é assim que acontece. Pesquisa sempre existe visando, objetivando o aumento da produtividade, mas é algo demorado. Você não consegue uma duplicação da produtividade de uma hora para outra. Tá? Então, assim, é claro que sempre há melhoramentos, aperfeiçoamentos, visando o aumento da eficiência de cada setor industrial. Mas a quantidade de cana processada muitas vezes é a mesma, ou aumenta muito pouco, né? Porque aquela hora eu falei, né? Aquela hora, acho que no vídeo anterior, supondo aí uma usina cuja capacidade seja aí 4 milhões de toneladas por safra. Às vezes ele fala 4 milhões de toneladas por ano. Nada impede de conseguir moer 4,5. Mas quando colocou 4, é pensando que vai ter um período de entre-safra. A não ser que... Opa, desligou a câmera aqui? Bom, desligou a câmera, né? Não sei por quê, mas vou continuar falando aqui. Vocês estão conseguindo ver? Aqui. Então, assim, aumenta-se você pode até aumentar um pouco a produção, né? Mas não pode aumentar muito, porque tem que ter um tempinho para manutenção também. É que nem uma usina hidrelétrica. Você faz o projeto de uma hidrelétrica levando em consideração histórico aí, sei lá, de 30 anos, né, de vazão, tá bom? Então é isso. Então, se acontecer aumentar muito a produção de cana em alguma região, recomenda construir outra usina, tá? E é isso, tá? Então, dá para ter aumentos pontuais, localizados dentro de uma usina, sim, mas é aumentando a eficiência do processo, tá? Fica mais difícil, tudo bem, depende da situação, até uma caldeira colocar duas, se tiver espaço, tudo bem, mas aí tem que remanejar muita coisa em setores anexos, é isso que eu quero chegar, tá? Bom, eu coloquei aqui, isso é do vídeo anterior, né, dois sistemas aí, são iguais, tá? É processo de produção de açúcar e etanol, usando a cana, tal, esse aqui também, mas assim, vou falar bem rapidamente, né, dos dois no próximo vídeo, mas é assim, eu coloquei aí, né, mais para fim didático, tá? Tem pequenas diferenças, mas vai depender muito aí do gosto de vocês. Ah, porque esse aqui tem mais cores, é mais interativo, enfim. Enquanto o primeiro que eu mostrei, ele é grande demais, assusta, tal, muito complexo. Enfim, né? Eu vou parar por aqui para ver o que aconteceu aqui com a câmera, tá? Aí daqui a pouco eu retorno, tá? Com o próximo vídeo. Um grande abraço.